O cliente falou que não gostava de chantilly, então fiz esse bolo para ele. Oi, gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e já convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Hoje eu vou estar ensinando para vocês uma decoração bem fácil, vou aproveitar para passar a receita da cobertura também. Para começar, eu tenho um bolo de 20 centímetros por 27, se eu não me engano. E aí ele está sendo feito numa forma aí de 10 centímetros de altura e a massa é uma massa de pão de ló, a receita já tem no canal, um recheio bem legal aí, se eu não me engano eu acho que era de leite ninho, e a cobertura aí é um tipo de ganache, mas é uma ganache específica para decoração de bolo. O que ela tem diferente? Na formulação, de vez a gente fazer ela com um creme de leite, a gente utiliza aquele chantilly de caixinha, que a textura fica mais interessante, ele fica mais sedoso. E outra coisa, essa cobertura não é aquela que endurece que o pessoal faz da proporção de 5 para 1, então tipo 500 de chocolate para 100 de creme de leite não, ou de chantilly. Aquela você pode tocar. Só que ela dá mais trabalho para mexer, você tem que esquentar às vezes, ela começa a endurecer, então dá um pouco mais de trabalho. Essa ela é cremosa, ela fica nessa consistência que tá mesmo, só que ela demanda um pouco de tempo de descanso para ficar pronta. Então, para mim fazer para esse bolo, a receita a gente sempre vai usar a mesma quantidade de chocolate, a gente utiliza de creme de leite. Sempre gosto de utilizar o chocolate meio amargo, porque aí ele fica com uma textura um pouco mais firme e eu acho que fica mais saboroso. Então aí para esse bolo, se eu não me engano, foi 600 gramas de chocolate e 600 gramas de chantilly. Porém sobrou ganache, então pode fazer um pouco menos se vocês quiserem. Aí eu venho primeiro fazendo como se fosse uma espécie de pré-camada, que nem vocês estão vendo, uma camada mais fininha para não sujar a nossa cobertura final com os farelinhos do bolo. Então eu gosto de sempre optar em passar primeiro uma camada fina e depois passar a camada final. Agora, como eu falei, vou passar para vocês a receita. Passei a quantidade, como que a gente faz? Você vai pegar, colocar o chocolate e o creme de leite, não, o chantilly, e vai esquentar os dois no micro-ondas. Sempre de pouco em pouco tempo, coloca de 30 em 30 e ele chega no ponto super rápido, porque como o chantilly aquece, ele derrete mais rápido. Cuidado para não botar muito tempo e acabar queimando. E aí você vai reparar que ele vai ficar muito líquido, ele vai ficar bem fluido mesmo, não fica nem em ponto de fazer aquele drip cake, de tão mole que ele fica. Aí nesse momento você vai pensar, nossa, perdi minha cobertura, não deu certo. Mas a verdade é que ele precisa de um tempo de descanso. Então o que você vai fazer? Você vai botar um plástico filme, deixar tampado e vai utilizar de um dia para o outro. Então o que eu indico? Quando tem decoração de bolo com esse tipo de cobertura, você faz no mesmo dia que você montar o bolo, porque eu, pelo menos na confeitaria aqui, eu sempre faço ele de um dia para o outro. Então eu monto o bolo, né, monto num dia e só vou decorar no outro. Então a cobertura eu faço no mesmo dia que eu recheei e depois eu venho aí utilizando. Outra dica, quando ele descansar, você vai perceber que ele vai estar muito firme, então, o que você pode fazer? Só dar uma misturada um pouco com a colher, que ele volta na textura ideal. Ele não fica muito mole, escorrendo, e também não fica aquela cobertura dura, pesada, difícil de apertar no saco de confeitar. Fica perfeito. Aí vão me perguntar, Lucas, pode fazer com chocolate ao leite? Pode. Pode fazer com chocolate blend? Pode. A única coisa que eu indico é que nem, por exemplo, chocolate ao leite, você tem que diminuir um pouquinho a proporção do chantilly, porque ele tem menos composição de cacau, de sólidos de cacau. Então ele acaba que se você fizer a mesma quantidade de chantilly e de chocolate, pode acontecer dele ficar um pouco mais molinho. Mas se você preferir uma textura um pouco mais mole também, pode sem problema nenhum. E chocolate branco? Nunca testei, não sei dizer para vocês. Olha, gente, agora que eu espalhei, agora a gente vem com a cobertura final. Repararam que antes eu tinha feito uma camada mais fininha? Agora a gente pode vir aí fazendo a aplicação da cobertura final. É bom que não fica aquele sujo de farelinho, fica uma decoração mais estética. E a respeito de valor, que agora eu vou falar que vocês sempre me perguntam.
Esse tipo de bolo, ele é um bolo mais caro. Por quê? Como é um bolo que vai chocolate, inclusive eu usei cobertura fracionada, viu? Não é chocolate. Dá sim para fazer com chocolate nobre, mas fica muito caro e aí fica complicado de passar o valor para o cliente. A não ser que seus clientes já estão acostumados a pagar um pouco mais caro. Como eu falei que vai o chocolate, ele é um recheio que fica um pouco mais caro, porque já vai o chantilly que normalmente iria e mais chocolate. Então adiciona um valor por cima disso. Então, por exemplo, aí uso 600 gramas de chocolate, eu cobro 600 gramas de chocolate. Se quiser, pode colocar um pouquinho por cima também. É, Aí a gente vai espalhando sem dificuldade. E mais uma dica para vocês. Esse bolo normalmente eu sempre vendo por tamanho. Se for vender por quilo, eu não sei falar para vocês o que vocês teriam que fazer, porque ele fica bem pesado pela cobertura ser pesada. Então, assim, um bolo que seria, por exemplo, de 2 quilos, ele fica com 3. E um bolo que seria de 3 fica com 4, com 4,5, porque aumenta muito o peso, entendeu? Por ser um recheio mais pesado, uma cobertura mais pesada. Então aí eu não sei o que vocês teriam que fazer. Caso a pessoa peça, avisa ou só cobra a parte, ou vocês veem o que vocês acharem melhor. Agora eu tô com uma espátula aí, como vocês podem ver, e a gente vem passando, nivelando o nosso bolo e vai ficando bem legal. Agora eu vou falar a respeito de preço também. Esse bolo, normalmente, se não tivesse essa decoração, ele ficaria no valor de R$ 140, que é o valor que eu cobro nesse bolo aí, que é um bolo de 2 quilos. Porém, como teve essa cobertura e tudo mais, aí foi cobrado um valor a mais, se eu não me engano, ele ficou acho que 180, que já faz um tempinho que eu fiz esse bolo, ficou R$ 40 a mais pelo fato de ter chocolate, dar mais trabalho. A decoração é uma decoração que demanda mais tempo também, porque como ela é, é um pouco mais difícil de trabalhar que o chantilly em si, ela demanda mais tempo, então acho legal cobrar um pouquinho a mais. E também o vídeo eu acabei não gravando, porque aí eu vou mostrar ele só terminado de decorar, mas depois foi colocado uns morangos em cima, então foi cobrado esse morango também da decoração. Enquanto eu vou alisando, já vou pedindo para você também, por favor, se você não é inscrito, bora compartilhar, se inscrever, assina o sininho de notificações, que aí toda vez que tiver vídeo novo você vai receber. Bora compartilhar, mandar para aquela amiga, para aquele amigo que é confeiteiro. E muito obrigado a todo mundo que assiste, que compartilha. Fico muito feliz de vocês estarem gostando mesmo. Inclusive, comenta aí, por acaso vocês têm interesse em às vezes aprender comigo um curso e tudo mais? Se vocês quiserem um curso presencial, comenta aqui no comentário que eu respondo vocês. E estou pensando em fazer um e-book também, que muita gente me pede, receita de massa, receita de recheio, então vai ter para todos os tamanhos de bolo. Comenta aí se vocês querem que eu respondo vocês. E vou falar também a respeito da bandeja que vocês sempre me perguntam. Esse pratinho que eu estou utilizando é uma bandeja laminada, essa é a número 5. Mas vocês podem utilizar a que vocês acharem melhor. Pode ser aquela de MDF, pode ser aquela laminada mais grossa, pode ser a de isopor. Eu utilizo essa porque é a mais fácil de encontrar aqui na minha região, que eu sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Inconfidentes. Então, o que que acontece? Por causa disso, é um pouco difícil de encontrar outro tipo de embalagem. Então, sempre acabo comprando esse tipo de embalagem pela facilidade mesmo de encontrar. Mas se você preferir, pode utilizar de MDF, que é até melhor, que ela tem mais estabilidade, ela é mais firminha. Então, vai muito do que vocês acharem melhor para trabalhar. E a respeito de valor também. Essa embalagem, normalmente, ela é um pouco mais em conta. Então, você não precisa passar tanto valor. Porém, se você puder optar em cobrar um pouquinho a mais e colocar uma embalagem mais firme, é legal. Outra dica que eu gosto de passar. Essa embalagem, como ela é mais molinha mesmo, caso vocês queiram, vocês podem colar uma placa de papelão embaixo, que é uma dica legal para vocês fazerem aí também, que aí ele fica bem firminho. E outra coisa, vocês viram que eu fui fazendo esse movimento de zigue-zague, né? Que a gente sobe e desce. Eu fiz esse movimento tanto em cima e agora eu estou fazendo aí no meio do bolo. E tanto nas laterais. Eu gosto para não ficar liso, para dar uma mudada,
mas se vocês quiserem pode deixar liso. Se vocês quiserem fazer outro tipo de espátula, essa ganache tem a estrutura perfeita para esse tipo de decoração. Então pode fazer tanto trabalho de bico, tanto espatulado que vai ficar perfeito, tenho certeza que vocês vão gostar, viu? E aí vou aproveitar para falar de trabalho de bico também. Como eu falei, essa cobertura é uma cobertura bem firme que dá para trabalhar com bico super de boa. Fiz um pequeno corte que foi só o tempo de eu limpar o pratinho. E agora eu vou fazendo esse movimento de rosetinha que vocês estão vendo. Para a gente fazer a roseta, a gente pressiona e contorna em volta desse pressionado que a gente faz. Então dá para fazer tanto no sentido horário, tanto no sentido anti-horário. Vai da forma que vocês preferirem trabalhar. Olhem para vocês verem que graça que vai ficando. E esse bico que eu estou utilizando aí que vocês estão vendo é o bico 21 da Wilton. Ele é um bico pitanga fechado. Vocês podem utilizar qualquer bico pitanga que vocês conseguem esse trabalho. A única diferença é que quanto mais fechado ele for, mais fechada a flor fica. Quanto mais aberto fica. E quanto for um bico maior, fica maior. Se for menor, fica menor. Então, vai qualquer bico, vocês conseguem fazer esse trabalho aí, é bem facinho de fazer mesmo. Acabou ficando mostrando um pouquinho de nada ali do bolo, como vocês podem ver numa parte mais clarinha, mas é coisa mínima, eu acabei não arrumando, porque quanto mais mexe, mais estraga às vezes, então não tem problema, que é normal ficar um pouco mais sujo com esse tipo de bolo. E aí a gente agora vem fazendo o movimento de torcidinho, que é esse que vocês estão vendo aí, que a gente faz como se fosse esse mesmo movimento da roseta, só que faz um no sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário. E aí, de vez você fazer o movimento completo para ficar bem grandona, que nem a de cima do bolo, você faz esse movimento um pouco menor e fica desse jeito que vocês estão vendo aí. Olhem para vocês verem que bolo lindo. Inclusive, comenta de qual cidade que você é que eu quero saber. E comenta por quanto que você venderia esse bolo também, que eu tô curioso. Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau!